Graça e paz, programa Semeando Vida, da Igreja Evangélica Semeando Família. Como é bom estarmos juntos mais uma manhã, conversando acerca da Palavra do Eterno. Pastor Juan Cruz, graça e paz, bom dia. Graça e paz, pastores, graça e paz a você que nos ouve pela Rádio Sudoeste, nos acompanha também aqui por essa live. E lembrando que se você quer ser edificado novamente, corre lá no canal do YouTube, se inscreva, @Semeando Família, e compartilhe, multiplique essa semente de vida, essa semente que é a Palavra do Senhor. Pastor Márcio Bretas, bom dia, Bom paz. dia, pastor Cristiano, a paz, pastor Juan, querido que nos acompanha, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Versículo 16 do livro do Apocalipse, capítulo 2, diz assim: Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, ouça. No versículo 15 diz assim: Tens também aí os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Jesus falando. Esse nicolaíta, essa doutrina de nicolaíta está lá em Atos 6. Os apóstolos se reúnem, fazem a separação dos seus diáconos para ajudar a servir no templo, e ali, dentre todos que foram escolhidos em oração, em atitude de testemunho, Nicolau também foi escolhido. Nessa escolha, mais tarde, esse cara se desvia do evangelho. Logo mais lá na frente, Jesus está dizendo para uma igreja: olha, tem aí aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas, e eu estou dando a chance de se arrepender, porque senão eu vou batalhar com a espada que está saindo da minha boca. Isso é muito sério. Porque tem muita gente que começa, pastor Márcio, pastor Juan, o evangelho até com uma verdade, daquilo que entendeu, daquilo que foi tocado, daquilo que houve transformação, mas lá na frente essa pessoa começa a acrescentar coisas, ou acreditar em outras coisas, que nada discerne ou tem a ver com a verdade do evangelho. E hoje a gente vê essa realidade dentro da igreja. As pessoas não seguem mais a Jesus e não se constrói esse pensamento de sermos seguidores de Cristo. As pessoas estão seguindo os Nicolau, e vão falar o nome de um monte de gente, mas deixa para lá, né? Alguns apóstolos, mas não o Senhor Jesus. Muitos de nós, aí a gente se acrescenta, constrói esse sentimento da denominação, da pessoa, do apóstolo, do pastor, e a gente não percebe Jesus de maneira alguma construindo isso nos evangelhos, nas escrituras. Isso é algo sério, tem acontecido hoje, é uma verdade, e nós precisamos tratar disso como denúncia. Não é, pastor Juan? Vale observar que Nicolau foi um escolhido. Então, a gente não está falando aqui de alguém que está tentando entrar, alguém que foi escolhido, que teve os critérios que foi determinado na época dos diáconos, certo? Cheio do Espírito Santo, com tudo. No entanto, a permanência depende da gente. A permanência, sabe, a continuidade depende também de um esforço nosso. Então, Nicolau, ele foi escolhido, atendeu no começo todos os critérios. Em algum momento, Nicolau se perdeu. E a gente está falando aqui dos momentos em que muitos de nós, se não tivermos cuidado, podemos nos perder. Só que a grande questão é que muitos, se perdendo, não querem fazer o caminho de volta. Vão tentando remendar, adaptar, e isso vai ficando um grande enxerto, uma bagunça, e vai tentando empurrar isso para frente, fazer disso uma verdade, e isso vai realmente um abismo, chamando outro abismo, e o pior de tudo, o que agora não somente enganou e engana você mesmo, agora também você usa para enganar outros, né? E a palavra do Senhor adverte: ai daquele por quem vier o escândalo. E de verdade, através de muitos desses atos desviados, nós temos escandalizados e também desviado a muitos outros. E aí a palavra de Eclesiastes 7:8 deixa claro, né? É melhor o final das coisas do que o começo de muitas delas. Então, é válido a gente observar que começar bem, sabe, é uma boa dinâmica, mas permanecer e terminar bem é o que o Senhor realmente espera de nós. Doutrina dos nicolaítas. Pastor Márcio, eu às vezes passo, né, na frente de algumas igrejas, e eu fui do espiritismo um tempo, e até tenho encontro com Jesus. Em alguns lugares você vê, né, a mãe não sei quem traz a pessoa amada em tantos dias, né?
E tem algumas igrejas evangélicas com essa campanha do lado de fora. A campanha do sal, a campanha da vassoura, trago a pessoa amada. São tantas doutrinas que a gente não sabe mais se é que é de Jesus, a gente não sabe, né? Mas como é que o povo consegue ouvir isso e estar ali sendo enganado como uma massa, né, manipuladora? Isso é muito sério, pastor Márcio. E a gente entende que Jesus, cara, ele não quer que ninguém se perca, né? Tanto que a gente pega algumas passagens nos evangelhos, o filho que estava perdido foi encontrado, né? Aquele que estava doente foi curado. Então Jesus, ele é o caminho. Dentro daquilo que o pastor Juan falou, o cara não estava querendo entrar, ele foi convidado a estar. Mas agora tem um caminho, né? E muita gente tem se perdido justamente porque sai do caminho. Porque o caminho é Jesus. Se a gente permanecer no caminho, não tem como se perder. O problema é que muita gente se perde porque eles saem do caminho. Olham para onde não é para olhar, cara. Focam aonde não é mais para focar. Aí o apóstolo Paulo, ele disse, se eu não me engano, em Gálatas, não, vocês começaram muito bem. Começaram no espírito. Será que vocês vão terminar na carne? Então as pessoas, cara, vão se perdendo por conta daquilo que elas querem agregar, seja no ministério, seja no seu casamento, seja na sua vida espiritual, não o que Deus tem para agregar, mas o que elas querem agregar, porque vai ser melhor, porque vai promover, não sei, tantos motivos tem que a pessoa vai se perdendo. Aí tem uma palavra muito forte do próprio apóstolo Paulo, que ele fala assim, ó, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Então você vê que o coração de Demas, por um momento, era de Jesus, e estava ali companheiro de Paulo, auxiliando Paulo, mas alguma coisa lá fora chamou a atenção, atraiu a ponto de o cara abandonar tudo para ir para o mundo. Então hoje não tem sido diferente. É por isso que eu falo, pastor, a pessoa viver em cima do muro, né, no português claro, na margem, né, a pessoa viver naquilo que é não se aprofundar naquilo que é Jesus, naquilo que é o Senhor, corre um grande risco, cara, de se perder. Corre um grande risco. Não quer dizer que a pessoa nunca esteve lá dentro, não quer dizer que a pessoa nunca foi profunda, as experiências. Nicolau foi escolhido. Isso aí. Mas por algum motivo havia um critério rigoroso, e ele cumpriu todos eles. Pois é, cara. Então, o tempo passou, mas as pessoas hoje continuam não vigiando nessa prática, ou na tua caminhada. Cara, Jesus é muito simples, ele veio ensinando de forma simples, né? E ele disse, no programa anterior nós falamos, ó, um monte de discípulo foi embora, vocês querem ir? Aí Pedro fala assim, Senhor, para onde que nós vamos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, simples, cara, entender. Só quem tem vida, quem tem cura, só quem pode mudar a nossa história é Jesus, não tem outra fórmula. Então, você não precisa trazer nada de fora para dentro, querido, e nem buscar nada lá fora, porque Jesus é suficiente. No mesmo texto do livro do Apocalipse, né, Jesus está dizendo que tem aí aqueles que seguem a doutrina de Nicolau e odeiam, e fala também assim, vocês toleram Jezabel. Tolerar. Conviver, compactuar. Agora aumentou tolerar, a gama de pessoas aí, ó. Você sabe que tem algo ali que não é bom, você não confronta, você tolera e usa isso. Compartilha. Como subterfúgio. É beneficiado. Pastor Juan, isso é muito sério. Porque tem muita gente, muito líder, tolerando algumas coisas que o próprio Senhor está vomitando, cara. E se a gente não observar isso como liderança, a gente vai construindo uma somativa de um amor que é maior do que o amor de Jesus. Que é amar mais do que aquele que disse, olha, você entrou aqui na festa, você não estava vestindo a roupa que eu te dei, não? Então amarra o pé e a mão, bota para fora, meu irmão. Dor e rangido de dente. O tempo inteiro Jesus constrói isso. Vem como estás, mas não pode ficar de qualquer forma, né? Nessa passagem que o senhor citou agora, e a gente falou no fechamento do seminário essa semana, e é interessante porque quando o mensageiro vai chamar, ele não está usando nenhum critério. Veio mendigo, veio coxo, veio enfermo, veio de qualquer jeito, vem. Só que na entrada da festa, sabe, havia ali um mestre-sala, alguém que entregava uma veste nupcial. Coloca. Então, ou seja, para estar dentro da festa, tinha que estar dentro do rigor determinado, do padrão. E, no entanto, quando aquele senhor, né, o rei passa, fazendo uma vistoria,
E aí eu acredito que a vistoria não foi anistiada, né? Assim como alguns estados não fazem vistoria automotiva, tem algumas igrejas abrindo mão de fazer a vistoria daquilo que são os princípios inegociáveis de Deus. Tá certo? E tendo uma coisa, o que fizermos para tentar flexibilizar a porta do templo nunca será capaz de mexer na porta do céu. Teve um homem, rapaz, que ele pegou uma serpentezinha, filhotinho, e todo bicho filhotinho é bonitinho. Rapaz. E ele ficou cuidando, e a mulher dele é uma serpente, bonitinha, deixa aí no canto. Um dia aquela serpente cresceu, cara. Cresceu e picou, e o veneno daquela serpente matou aquele homem por conta de tolerar algo que era intolerável. Apesar de ser filhotinho, era uma serpente, uma hora ela ia crescer, e o veneno ia fazer mal. Então, essa questão de tolerância é muito complicada. Não, deixa aí, daqui a pouco resolve, daqui a pouco vai, daqui a pouco muda. E, cara, tem uma hora que tem coisas que não tem como tolerar. E aí é a negociação que muita liderança tem feito, que muita igreja tem feito. E daqui a pouco, cara, o veneno é colocado para fora. É complicado. Para manter a ovelha, né, a gente tolera todo tipo de situação. E uma vez a gente confrontando alguns níveis de pecado, né, uma pessoa veio muito religiosa e apontando a situação de um rapaz que tinha engravidado uma adolescente. Eram namorados, ele tinha 18, ela 14, 15 anos de idade, engravidou e todo mundo ficou contra o rapaz, queriam exorcizá-lo da igreja, né? E eu cheguei para uma das pessoas ali que estavam confrontando, falei, qual a diferença do pecado dele para o seu que só nega imposto? Qual a diferença? Qual a diferença daquele que hoje não tem, Jesus não vê dessa forma, mas o legalista, cara, acaba tolerando e suportando algumas coisas que no final das contas, né, essa matemática nunca vai fechar. Mas tem muito líder que tem medo de falar isso. A verdade, quando a gente constrói qualquer coisa concernente ao evangelho, já estava tudo pronto, cara. Jesus falou, vou fazer a minha igreja, acabou, a igreja é dele. Não é cadeira, não é templo, não é nada disso. Jesus falou, está tudo pronto. Se seguir a palavra, o direcionamento dele, está tudo pronto. Somos apenas colaboradores, mas se constrói alguns pensamentos, pastor, que geram em nós temor. Quando a gente confronta essa pessoa nesse sentido, a reação dele, ao invés de, não, preciso colocar minha vida em ordem, é, vou sair da igreja. Porque o pecado dele... então a gente tem hoje a pessoa que teve uma situação dessa, casou direitinho, se arrependeu, colocou a família no altar, a família está seguindo o processo dentro da igreja, mas aquele que não aceitou o confronto que ele era uma dificuldade, ele sai agora do ministério. Isso Quando é sério, trata pastor. de vida, pastor, nós como pastores toleramos muitas coisas. Assim como Jesus trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério, cara, eu não vou massacrar essa mulher. Cadê? Quem não tem pecado? E foi todo mundo embora. Ele falou, eu também não te condeno, filha, vai e não peques mais. Então a gente como pastor tolera algumas coisas, mas existem coisas que são nocivas. E tendo discernimento, você enxerga longe. Espera aí, isso aqui não dá para tolerar. Não tem como se envolver nisso, entende? Mas quando se trata de vida, quando se trata de estender a mão, de ajudar, a gente tolera. Aí eu entendo o seguinte, para essa pessoa, a minha pergunta foi, como eu posso te ajudar a vencer a sua dificuldade? Como é que eu posso te ajudar nisso? Como é que eu posso ser resposta de Cristo na sua vida, nessa sua dificuldade? E a pessoa não quer viver com aquilo. E aí a demonstração de intolerância de Cristo para com essa mulher pecadora é que quando ele libera ela, ele fala algo que é o segredo de tudo. Vai e não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Então, fechamos esse programa, ouça o Senhor, ouça o Espírito, se alinhe com Ele, e eu tenho certeza que muitas coisas vão começar a se ajustar. Obrigado pelo seu carinho, pela audiência, Deus abençoe sua vida. Aleluia. E Jesus, ele tolera o pecador, não o pecado. Então é tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de ver a glória de Deus.